Ok, nesse vídeo nós vamos apresentar aqui a nova interface, né? A gente ouviu bastante feedback aí dos nossos clientes e resolvemos melhorar aqui a interface de ordem de serviços, tá? É importante aqui a gente trazer que essa versão aqui, ela já está otimizada para celulares. Então, por exemplo, ó, se eu abrir aqui essa minha tela em um aparelho celular, você pode ver que eu consigo trazer as informações já otimizadas, tá? Se eu precisar criar uma nova ordem de serviço, eu vou clicar aqui e aí eu vou poder estar criando essa ordem de serviço, tá? Um menu também aqui, ó, para acessar as outras áreas, como cadastro de serviços, né? Também já otimizado para mobile, né? Para celular, cadastro de categorias, cadastro de garantias e também aqui no cadastro de veículos, certo? Eu consigo fazer tudo por aqui, pelo meu celular, acessando aqui a plataforma. A gente pode fazer o cadastro desses itens acessando seus painéis. Posso cadastrar o veículo acessando o painel do veículo, posso cadastrar uma garantia da prestação de serviço ou do produto através aqui do painel, tá? E os demais aqui é iguais. Só que esses itens de cadastros eu também consigo fazer direto na hora que eu estou emitindo uma ordem de serviço. Então, outra coisa que a gente mudou, tá? Foi a tela da ordem de serviço. Então já já a gente chega lá. Você vai ver que ficou incrível. Então eu vou clicar aqui, ó, em nova ordem de serviço e aqui eu tenho dados básicos. Então eu posso pesquisar pelo meu cliente, né? Trazer ele aqui ou já cadastrar um cliente aqui. Então a gente tem aquela regra, né? Se eu pegar aqui um CPF, uma conta CNPJ e buscar, clicar em buscar, ele vai trazer essas informações para mim já, tá? Ou eu posso simplesmente cadastrar uma pessoa física, que é CPF, aí eu já não tenho esse botão de buscar, porque não é algo público, tá? Então, nesse caso aqui, eu já tenho um cliente, tá? Posso cadastrar aqui, buscar um funcionário, que vai ser o técnico ali, né? Ou o mecânico responsável. Posso trazer um veículo para cá, digitando ele, né? Tanto pela marca ou pela placa do veículo, ou eu posso clicar aqui no botão de mais e já fazer o cadastro. Mas você pode ver que ele aqui é um cadastro bem resumido, tá? Apenas o essencial, certo? Mas eu posso fazer um cadastro completo do veículo, aqui no menu do veículos e fazer um cadastro aqui. Aí eu já tenho mais informações. Se eu precisar editar, só clicar no botão editar, certo? Mesmo para deletar, se eu clicar aqui, ele vai deletar esse registro. Vamos voltar para a ordem de serviço. Eu vou criar aqui um novo serviço para o cliente César. Vou trazer aqui um veículo que eu já tenho ele registrado. Eu preciso informar a data de início, tá? A data de entrega não é obrigatório, né? A não ser que você tenha uma estimativa, um cronograma, você pode informar aqui. E o serviço principal, né? Então, eu vou, por exemplo, criar aqui um serviço principal. Então, eu vou chamar aqui de troca de óleo, por exemplo. E eu vou selecionar a categoria que será manutenção, tá? Valor, eu vou colocar aqui um valor inicial de R$ 120, mas a gente sabe que isso pode mudar. E eu vou colocar aqui um tempo médio desse serviço, vamos dizer que é uma média aí de 180 minutos, tá? Ou pode deixar zerado, tá? Não é obrigatório ele ter um valor fixo, porque a gente sabe que não é tudo 100% perfeito, né? Prazo de garantia do serviço, caso queira já deixar informado. E uma descrição, caso queira por aqui. Então, eu vou colocar aqui para rápido, para uma descrição simples, tá? E agora eu vou clicar em salvar. Ok. O serviço aqui foi criado, tá? A ordem de serviço. Ok, então ele traz aqui para mim. Eu fiz uma troca aqui rápida aqui. E eu coloquei que vai ser um serviço de trocas das pastilhas de freio, vamos dizer assim.
E aqui eu vou botar uma descrição, uma nova descrição, aula de iOS também. E eu vou clicar em salvar. Ao fazer isso, ele já vai me encaminhar direto para o OS. Então, essa é a nossa nova tela da ordem de serviço. Então, eu tenho aqui um status inicial que ele está pendente, ou seja, está aguardando aprovação, né? E aqui eu já vou começar já a trazer, por exemplo, as informações que eu vou precisar. Então, aqui em produtos, eu vou adicionar o seguinte. Eu vou até dar uma olhada aqui nos produtos que nós temos registrados. Então, eu vou clicar nesse botão adicionar. E ele vai trazer aqui um campo para que eu possa estar escolhendo esses produtos. Então, eu posso digitar pelo nome do produto, se existir esse produto, ele vai aparecer ali, tá? Eu já tenho um aqui e eu vou colar o código dele. Então, você pode pôr o código ou você pode pôr também o nome desse produto. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, vamos ver se eu tenho ele aqui. Opa, na verdade eu não tenho esse produto. Quando eu não tenho, ou o produto está com estoque em 0, ele não vai permitir que você faça o registro, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou cadastrar esse produto aqui, só que a aula de cadastro de produtos eu vou deixar para depois, tá? Aqui a gente está focando mais na ordem de serviço. Então eu vou cadastrar aqui um produto aqui simples. Ok, já cadastrei um produto aqui. Vou clicar agora em registrar esse produto na minha OS. Então, vou clicar no botão adicionar e vou colocar o código dele. Então, ele aparece aqui para mim. Então, eu vou clicar aqui nesse item que apareceu. E você vai observar que ele vai me dizer ó, que 1 já está selecionado. Então, no adicionar, em parênteses, eu tenho o número 1. Ou seja, eu já tenho um produto selecionado. Por quê? Porque por aqui eu já posso adicionar outros produtos. Então, por exemplo, eu tenho mais um aqui, e o código dele é esse aqui. Deixa eu apagar esse aqui e eu botar ali esse código. Agora, se eu clicar nele, o sistema vai me informar que eu tenho 2 selecionados. Então, se eu clicar aqui agora em adicionar, você vai ver que ele trouxe para mim esses 2 produtos, tá? E isso aqui, ele é bem legal, porque agora eu posso fazer edições nele. Então, se eu clicar em editar, ele vai me informar o quanto que eu tenho disponível. Então, se eu colocar 5, ele não vai deixar, porque ele sabe que eu só tenho 2 desse produto. Tá? E tudo que eu fizer aqui, ele vai estar dando baixa no estoque automaticamente, assim que eu clicar no botão salvar. Então, por exemplo, se eu tenho 2 disponível, eu vou utilizar os 2. Vou clicar nesse botão, ok. Bom, feito isso, eu posso fazer agora a inserção dos serviços dentro desse projeto. Então, eu vou clicar em adicionar e a janela de seleção dos serviços ela é idêntica ao de produto. Então, eu posso colocar aqui vários serviços que for necessário. Por exemplo, vou inventar algumas coisas aqui. Troca de pastilha, troca de óleo. Ah, eu não quero a troca de óleo, então eu clico novamente nela. Daí ela é tirada da seleção. Na verdade, eu quero, então eu vou colocar novamente, clicar novamente. Agora eu tenho 2 serviços selecionados. Vamos ver se eu tenho mais alguma coisa. Eu acho que só tem 2 serviços registrados, então, ou tenho mais um. Só tenho 2 serviços. Agora eu vou clicar em adicionar. E ele vai trazer aqui para mim os 2 serviços. Agora eu tenho R$150 de produto, tenho R$240 de serviço, que me dá um total de R$390 essa ordem de serviço. Posso colocar desconto, por exemplo, eu posso dar um desconto de R$90, aí ele vai para 300. Ou não posso, eu posso tirar o desconto, não terá descontos. Ok, agora se eu clicar aqui no cabeçalho, ele vai recolher essas informações. Aqui eu tenho relatório. Isso é muito útil para que eu possa adicionar informações. Então, por exemplo, se eu clicar neste botão de adicionar, ele vai me pedir uma descrição. Então, aqui, por exemplo, eu posso falar o seguinte:
será preciso trocar o pneu, por exemplo. O pneu dos dois... Não, o pneu da frente. Vou colocar assim, bem resumido, tá? E agora que eu posso informar o funcionário que trouxe essa observação, né, o técnico ou o mecânico ele responsável, trazendo o nome dele aqui. E eu posso também, para deixar mais óbvio o defeito, tirar uma foto e trazer essa foto para cá. Posso trazer várias fotos, o limite é de até 10 fotos dentro de um relatório. Feito isso, eu posso clicar em adicionar o relatório. E agora o relatório está aqui com a foto. Se eu clicar para editar, eu posso editar também. Remover a foto ou adicionar outras fotos. Tá? Bom, posso atualizar minha descrição. E outra coisa, em relatórios eu posso ir adicionando outros relatórios também. Tá? Bom, agora que eu tenho aqui a minha OS configurada, trouxe os produtos precisos, trouxe os serviços necessários ou um relatório, eu tenho aqui em cima uma área chamada informação do cliente. Eu tenho já os dados do cliente, tudo aqui para mim. E observe que eu tenho senha de portal. Para que serve isso? Se o cliente ele estiver aí junto com você, você pode simplesmente clicar no botão imprimir, encaminhar o relatório para ele e ele fazer a análise e te dar um retorno dizendo: ok, está aprovado, pode prosseguir. Tá? Então, aqui em pendente, você atualizaria para aprovado e clicaria em salvar. Nesse caso, o meu cliente ele já deixou o veículo, eu já fiz toda a vistoria e eu já posso encaminhar isso para ele de forma mais automatizada. Então, por exemplo, eu vou clicar em salvar essa OS. Ok. Agora eu posso notificar o meu cliente. Veja que eu já tenho o telefone dele registrado aqui. Se eu clicar em notificar, eu posso enviar isso no WhatsApp dele, ou eu posso enviar um e-mail para ele com as informações do relatório. Quando ele recebe tanto o e-mail quanto o WhatsApp, ele tem acesso ao link do portal. Então, praticamente, eu vou copiar aqui o portal e mostrar como é o acesso dele. Tá? Ele é esse daqui. Esse é o portal. Aí ele pede uma senha. Essa senha você vai registrar para cada cliente. Cada cliente vai ter sua própria senha. Se eu clicar aqui neste olhinho, eu vou ver que a senha desse cliente eu tinha configurado para 22, 12, 13. Então, o meu cliente ele já recebe essa informação. Então, quando ele clica no link, na mensagem já vai estar a senha dele. Então, ele vai acessar o link e vai pôr a senha. Se ele botar uma senha errada, ele não vai conseguir ter acesso às informações. Mas se ele botar a senha que ele recebeu, ele terá acesso às informações. Então, aqui ele vai visualizar que ele tem uma proposta aberta e um faturamento em faturas abertas. Nesse caso aqui, eu utilizei muitos testes, mas quando é a primeira vez, só vai ter uma proposta aberta, não terá faturas, tá? Faturas é quando você já finaliza e submete para cobrança. Bom, na minha proposta aberta, eu posso visualizar aqui o seguinte: em propostas, ele vai ter a proposta que você acabou de encaminhar para ele. Se ele clicar nela, ele vai visualizar o código da OS, o serviço que está sendo feito, a data de início, ainda não tem data de entrega. Aqui ele tem uma validade na qual você pode informar que essa proposta, por exemplo, deste valor aqui, é até 2 dias. Você pode configurar isso. Eu tenho a descrição. Nesse caso, a gente colocou algo bem simples. Eu tenho o meu veículo que está lá na oficina. O veículo aqui em questão é esse. Tenho os serviços que foram feitos, por exemplo, ou que precisarão ser feitos, que é a troca das pastilhas de freios, troca de óleo, tem os valores corretos, tem produtos que serão utilizados, tá? E um resumo financeiro, né? O resumo é o subtotal do serviço mais os produtos. E logo aqui abaixo, que é bem interessante,
eu tenho aqui as informações do relatório. Por exemplo, será preciso trocar o pneu da frente. E eu tenho aqui a foto para ver aqui o estrago, né, que ocorreu ali. Aí agora eu já posso, eu como cliente, informar você, aí dono da oficina, como que eu desejo pagar. Irei pagar no Pix, ou irei pagar no cartão de crédito, ou pagarei em dinheiro. Eu posso visualizar tudo isso aqui e, por exemplo, dar uma recusa. Olha, não tá, no momento não estou com condições, vou deixar para levar em outro momento. O cliente ele informa a justificativa e recusa a proposta, tá? Ou ele já vai dar um aceite na proposta. Ele dando um aceite na proposta, ele já vai ter as informações que é: a proposta pode sofrer mudanças com o decorrer de surgimento de novos defeitos ou necessidade de novas peças ou produtos. Aí o cliente ele precisa aceitar, me informar quando ocorrer necessidade de reajuste ou estou ciente. O estou ciente é obrigatório que ele precisa assinar, senão ele não consegue ter o botão de aprovar. Se ele selecionar a informação de cima, você é notificado que ele aceitou a proposta e está ciente que o valor pode mudar, mas ele quer ser informado quando isso ocorrer. Então ele vai clicar aqui e vai clicar em aceitar a proposta. Ok, proposta aprovada. Feito isso, agora, se ele for ali no painel inicial, ele vai ver que ele já tem aqui já um serviço contratado. Esse serviço está aprovado. Se ele clicar nele, todas as atualizações que você realizar vai vir aqui. Se eu abrir aqui o meu e-mail, você vai ver que eu já duas coisas acontecem. Primeiro, você recebe um e-mail dizendo que o cliente X do veículo X aceitou a sua proposta e deixou aquelas observações. Se ele recusa, você também recebe o e-mail de recusa, tá? E quando ele aprova, ele também recebe um e-mail dizendo que a proposta foi aprovada, então ele tem essas informações do que ele aprovou. Bom, feito isso, ó, aqui eu visualizo tudo o que acontece, certo? Agora, olha que legal. Se a gente, nós operadores que estamos ali mexendo no sistema, se eu voltar para cá, aqui para o início da minha OS, eu vou ver que eu vou ter uma aprovada. Então, se eu acessar ela, antes, quando estava pendente, agora está como aprovada. E olha que interessante, vou imaginar aqui agora que eu precisei adicionar, na verdade, mais um serviço, tá? Então eu posso fazer isso. Então, por exemplo, deixa eu dar uma olhada nos serviços que nós temos. Tem limpeza do motor. Então eu vou adicionar mais um serviço chamado limpeza do motor. Ok, adicionei. Certo? O meu cliente lá no portal, quando ele acessar, ó, ele vai ver que foi adicionado mais um serviço. Então ele tem tudo isso, todas as atualizações que ocorrem em tempo real. Tá? Se eu fizer aqui mais uma observação, olha só, eu posso vir aqui, clicar em adicionar relatório e colocar, ó, foi necessário realizar a limpeza do motor. Como ele precisou trabalhar no motor para colocar filtro, sei lá, a peça que foi necessária, o carro estava tão sujo que foi preciso limpar ele. E aqui, por exemplo, se eu quiser, ó, eu posso mostrar o antes, né? O antes como estava. E aí eu vou adicionar aqui esse relatório. Ok? Adicionado um relatório. O cliente lá no portal, olha só, ele vai visualizar que houve mais uma atualização, né? As últimas atualizações. O que foi?
Aqui, se eu clicar, foi necessário realizar a limpeza do motor. Tem uma foto, se eu clicar nela, e vou visualizar, realmente estava muito feio. Foi preciso realmente fazer uma limpeza ali. Ok? Bom, feito isso, eu posso voltar para cá. E lembra quando ele aceitou? Ele estava ciente que a proposta pode ser mudada. Então, tudo bem. Você mudou o valor e você justificou. Ok? Então já está aqui, ó, observações do cliente. Bom, finalizei. Agora eu vou clicar em salvar a OS. E agora eu irei fazer o seguinte, eu irei emitir a fatura. Mas eu tenho algumas informações aqui bem interessantes. Se eu tenho a conta digital aqui já vinculada, nas configurações eu tenho a opção de cobranças, né? E aqui eu posso receber do meu cliente lá direto no portal. Então eu posso escolher as opções que eu quero receber. Então, por exemplo, posso colocar apenas pagamento presencial e desabilitar os demais, né? Ou eu posso escolher receber apenas por Pix e boleto. Ok, feito isso, eu posso agora clicar em gerar fatura. E aqui eu tenho aqui como é que eu quero receber isso, lá no portal, ou presencial, ou eu vou gerar um carnê. Ou seja, se eu clicar em carnê, ele vai me dar aqui as opções para eu parcelar esse recebimento e o cliente vai pagando. Só que esse vídeo está ficando muito longo e essas outras opções eu vou mostrar depois, mas vamos focar aqui no recebimento presencial. No recebimento presencial é simplesmente vamos lançar no contas a receber esse recebimento e já podemos registrar isso no nosso lançamento contábil, tá? Então, por exemplo, se eu acessar aqui o meu financeiro, deixa eu acessar ele novamente ali. Então, eu abri em uma outra janela. No meu contas a receber, em fevereiro de 2026, eu não tenho nada. Mas agora, se eu lançar aqui, aqui na configurações, gerar fatura, presencial. E aí vamos dizer que o meu cliente ele fez o seguinte, ele fez para mim ali, ele pagou no cartão de crédito 640 reais. Vamos dizer que ele me deu 320 reais em Pix e 320 reais ele parcelou. Então aqui, ó, tipo de recebimento. Pix, 320 reais. Agora falta mais 320. Então não consigo confirmar aqui o recebimento. Então vou clicar aqui em adicionar mais um pagamento. E nesse outro eu vou dizer que foi cartão de crédito. E ali eu parcelei em 2 vezes. E aqui eu vou colocar quanto que deu, 320. Ou eu repassei os juros, ficou 380, tá? Eu posso ir configurando isso aí, mas daí eu preciso aí atualizar a permissão para receber a mais ali, entendeu? Porque na hora que eu gero a fatura, eu preciso lançar o custo efetivo. Mas não é muito. Os termos e os nomes parecem ser complexos, mas não é. Então eu vou dizer aqui, ó, 320. Ok. Qual é a categoria? Eu tenho aqui categoria de, por exemplo, venda, né, ou cliente. E se eu quiser já lançar no módulo contábil, eu posso gerar esse lançamento automático. Mas aqui eu teria que configurar isso, tá? Então a gente vai deixar isso para uma outra aula. Mas é isso que eu preciso fazer agora. Clicar em confirmar o pagamento, ou seja, eu já recebi do meu cliente, ele veio até mim e fez o pagamento. Cliquei aqui, ó, confirmar pagamento realizado com sucesso. Agora que eu fiz isso, eu preciso do aprovado, eu vou colocar aqui como finalizado e eu vou salvar a minha OS. Quando eu faço isso em finalizado, ele vai dizer que eu não vou mais poder editar essa OS
quando o estado está em finalizado. Então, ok, olha só. Tá vendo que eu consigo editar ou deletar e adicionar novas coisas? É porque ele está em não finalizado. Agora que eu mudo para finalizado e vou salvar e confirmar, eu já não consigo mais. Ele nem me aparece mais as opções de adicionar, nem editar. Tá? Feito isso, eu consigo agora emitir a nota fiscal. Tá? Se eu clicar em emissão de nota fiscal, eu posso escolher o que eu irei fazer. NFE ou nota de serviço ou as duas. Se eu clicar aqui em NFE, ele já vai trazer aqui para mim as informações corretas, tá? Eu vou até configurar aqui para ver se esse aqui já tem o NCM, olha, tudo certinho. Quero registrar no contas a receber? Eu não preciso mais registrar, porque a gente já registrou no faturamento, né? Então, se eu atualizar essa página aqui, ou escolher fevereiro e clicar em filtrar, ó, ele já trouxe para mim que eu recebi um pagamento de R$ 640. Então, já entrou aqui na minha contabilização financeira, mas ainda não contábil. No contábil, eu teria que configurar essa parte aqui. Então, eu não preciso fazer isso aqui, porque já está registrado, e eu posso emitir nota fiscal. Eu acho que não vai emitir aqui na minha demonstração, porque eu não estou com ele habilitado, eu acredito. Deixa eu aguardar. Eu acho que ele vai emitir aqui sim. Então, eu vou clicar em emitir, e aqui nota fiscal emitida com sucesso. Ok? E agora vem a parte bem legal, porque aqui na área do portal do cliente, quando ele acessar, ele vai ver que em notas fiscais, quando ele clicar, ele vai ver as notas fiscais que ele teve, né? Novamente, como isso aqui é uma conta de exemplo, eu tenho vários aqui emitidos, ok? Agora, naquele serviço que está como finalizada, tá vendo? Se eu clicar nela, eu vou ter aqui, né, o cliente, né? Ele vai ter acesso à nota fiscal também. E lembrando que tudo isso daqui ele consegue ter direto no celular dele, tá? Porque ele é um aplicativo mobile também. Olha só. Então, ele tem tudo por aqui. Tem as faturas, tá? Aqui nesse meu exemplo eu já tinha um aqui, ó, que eu criei antes, justamente para fazer essa apresentação em haver. E aqui nós temos aquela que foi finalizada, né? Se eu clicar aqui, ó, em pagas, eu vou ter aquela de R$ 640 que eu paguei lá presencialmente. Se eu clicar em ver, né, no meu cliente, no caso, ele vai ver que ele pagou, foi presencial, tá? A descrição de tudo que ocorreu ali. Agora, olha só que interessante. Quando ele tem uma fatura lá naquele cenário, onde na fatura, agora eu não consigo mais visualizar, né? Porque já está fechada essa OS, já foi paga. Mas lembra quando eu tinha lá em portal? Quando eu clico naquela opção, ele me dá aqui a possibilidade do meu cliente pagar direto por aqui. Então ele pode visualizar o QR Code, né? Ou visualizar ou pagar pelo código de barra. Certo? Eu vou trazer uma videoaula explicando exatamente como configurar essas possibilidades de recebimento automático.